Quais são as três fases do juízo divino e o que isso tem a ver com o período de 1000 anos que os salvos terão no céu com Cristo? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Começando mais um programa, começando mais uma semana, eu espero que você tenha tido um bom final de semana. Como foi seu final de semana? Conseguiu estar junto da família, desfrutar? Foi, se você compartilha de uma crença religiosa, foi à sua igreja? Celebrou, adorou, esteve ali junto com a sua comunidade? Foi? Espero que tenha sido bom. Eu quero convidar você a procurar uma igreja adventista, né? Você sabe que aqui no Novo Tempo nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu quero convidar você, se você deseja, procure aí perto da sua casa, você pode fazer contato com a gente para saber qual é a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Esse é um convite pessoal aqui para você, tá bom? Eu espero que essa seja uma semana abençoada. Nós estamos começando um programa, começando uma semana e começando um novo estudo da nossa lição, né, do nosso guia aqui, uma nova lição, melhor, que é a lição número 16. A gente vai estudar o que acontece após a volta de Jesus. A gente terminou na semana passada falando sobre a volta de Jesus e vamos estudar sobre um reinado de 1000 anos, o que acontece após a volta de Jesus, que é chamado o período do milênio. Quero lembrar a você que estamos concluindo a nossa temporada, não deixa de preencher todos os questionários que estão aí no final, é rápido, são a média aí de 5 perguntinhas, 5 perguntinhas por lição, é de múltipla escolha e envia para a gente, está aqui, ó, para você receber o seu certificado. Se você está fazendo pelo digital, tá? Se você pode responder só pelo digital e enviar para a gente, para o nosso site aí, ó, está aparecendo na sua tela. Vou chegar aqui que vai aparecer mais pertinho de você, ó, novotempo.com/curso Apocalipse. Então, envia para a gente, recebe o seu certificado. Lembrando, mesmo que a gente esteja concluindo a temporada, a gente vai concluir essa semana, não esqueça, você pode assistir todos os programas. Se você recebeu o seu guia no meio da temporada, ou se ainda não recebeu, todos os nossos programas estão no NT Play, no nosso canal no YouTube. Então, tenha o seu guia. Liga para a gente agora, quer pedir agora? Ainda dá tempo, isso mesmo. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e receba na sua casa gratuitamente o nosso guia de estudos. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê entendimento e iluminação ao estudarmos a sua palavra. Pai, ajude-nos nesse momento a entendermos esse assunto. O que acontece após a vinda do Senhor? Que a gente entenda que esse é um momento importante. É um momento de entendimento, de explicação do que aconteceu, das decisões. Que isso fique claro para a gente. Eu clamo por isso, meu Deus. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, aqueles que procuram conhecer, fazer a Tua vontade. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20. O Apocalipse tem 22 capítulos e a partir de agora, a partir do capítulo 20, a gente tem o que acontece após a volta de Jesus. Vamos ter a nova Jerusalém, a nova terra e teremos uma descrição daqueles que vão viver a eternidade. Só quero relembrar com você o que a gente estudou no
último programa na quinta-feira, tá? A gente apresentou os sinais que antecedem a volta de Jesus, baseados em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. A ressurreição dos justos por ocasião da volta de Jesus. O capítulo 19 encerra com a derrota da besta, os seus aliados e os seus seguidores. A gente vai ver isso, porque a gente pode ter referência direta ao que acontece após os 1000 anos. E Cristo e os seus seguidores serão vitoriosos. Aí vem a pergunta, o que acontece após a volta de Jesus? E aí nós vamos entrar no capítulo 20. Antes de entrar, quero tentar ilustrar aqui para você. Sempre existiram no mundo 2 grupos de pessoas. Eu vou tentar denominá-los. A Bíblia diz os justos e os ímpios, os salvos e os ímpios. Eu vou tentar dizer aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Os que amam e os que não amam. Esses 2 grupos. E é claro, essa definição, ela está muito ligada à forma como cada um recebeu de quem é Deus. E aí você tem uma diversidade, cada lugar, cada pessoa, mas todo mundo está recebendo a revelação de quem é Deus, de alguma forma. Na nossa realidade, por exemplo, nós temos a Bíblia, temos a sua palavra, né? A palavra do Senhor, a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia, e mesmo aqueles que leem a Bíblia, dentro desse grupo, a gente pode ter os que amam e os que não amam a Deus. Em alguns lugares, a revelação de Deus vem através da natureza, através do Senhor criando ali, enviando missionários, pessoas, compartilhando. Eu gosto muito de uma visão que um amigo missionário tem. Ele diz assim, pastor, eu até já citei isso aqui, ele diz, pastor, a gente esquece que o Espírito Santo sempre chega antes da gente, ele é o maior interessado na salvação das pessoas. Às vezes a gente olha para um lugar e diz assim, todo mundo é pagão, mas a gente esquece que o Espírito chegou antes, que o Espírito está ali trabalhando. Então isso é um mistério. Mas a gente denomina sempre aqueles que amam e aqueles que não amam, dentro da esfera de conhecimento, e aí cabe a Deus esse julgamento, tá? Esses 2 grupos, os que amam e os que não amam a Deus, se dividem em mais 2 grupos. São os vivos e os mortos. Os que amam vivos e os que amam mortos. Os que não amam vivos, que estão vivos, e os que não amam mortos. Está claro isso para você? Então, esses 2 grupos, os 2 se dividem em 4. Então, a gente tem os que amam, que estão vivos, e os que amam estão mortos. Os que não amam estão vivos e os que não amam estão mortos. Dentro de uma lógica da existência, a gente precisa saber o que vai acontecer com esses grupos. E a gente viu no último programa, que quando Jesus vem, os que estão vivos se encontram com aqueles que morreram e amaram o Senhor. Os vivos que acreditaram, que amaram o Senhor, junto com os que morreram ressuscitam. Eu quero ir agora para o texto do Apocalipse capítulo 20 e analisar detalhadamente com você, tá? E depois nós vamos entender o que acontece com aqueles que não amaram, que estão vivos quando Jesus vem, e os que não amaram, que estão mortos quando Jesus vem. Ok? Está claro isso aqui? Esses 2 grupos que se dividem em 4 grupos? Então vamos lá. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Mais uma vez, lembra, a gente está estudando o contexto do Apocalipse, linguagem simbólica, tá? É isso que a gente tem visto ao longo da temporada. Agora, continua. Eu vi um anjo, o verso 1, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo de Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
Lembra que Apocalipse capítulo 20, verso 2, a gente faz uma conexão desse texto com o que a gente estudou na temporada passada, que é o relato do bode Azazel no dia da expiação, mencionado em Levíticos capítulo 16, 21, 22. A gente tem os dois bodes que naquele dia, no dia da expiação, uma vez por ano, o juízo de Deus era definitivamente colocado ali, né? E o povo tinha que se examinar, ir ao Senhor, não podia mais, não havia mais oportunidade, eles tinham que se examinar, porque naquele dia, se alguém não tivesse confessado, esse seria exterminado. E os dois bodes representavam a libertação, um que era sacrificado, representava o Senhor Jesus Cristo, e o outro bode que recebia o sangue, né? Não é que ele era o libertador, mas representando o pecado, o efeito do pecado que ele havia causado, representando ao inimigo de Deus, era lançado no deserto. Esse representa o que acontece neste período dos 1000 anos. E ele morria no deserto. Este momento é em que o que acontece quando Satanás é preso pelo período de 1000 anos. Essa prisão, como nós estamos falando, ela é simbólica. A gente tem que entender por que ele está preso. Quando a gente entende qual é a obra do inimigo de Deus hoje, que ele anda ao nosso redor, Pedro vai fazer referência a isso, rugindo como leão para nos destruir, sabe? Para nos matar. Ele está ali. E agora ele não tem mais ninguém na terra para essa sua obra, ele está preso de forma circunstancial. Por que ele não tem ninguém para prender? Vamos voltar aos dois grupos. Porque aqueles que aceitaram o Senhor quando o Senhor vem, quando Jesus vem à terra, os que estavam vivos, junto com os que estavam mortos e acordam, a gente vai ver na sequência, são levados para o céu. E aqueles que não amaram o Senhor Jesus, a gente vai ver, os que não amaram e estavam vivos, não suportam ver a vinda do Senhor e morrem, e os que estavam mortos, a gente viu isso na semana passada, eles continuam mortos até se completarem os 1000 anos. Agora, Satanás não tem ninguém para tentar, e ele está preso numa cadeia circunstancial. Vamos ao texto bíblico para a gente entender isso. E eles prendem por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Lembra, o anjo tem a chave do abismo. A referência do abismo a gente viu muitas vezes no texto do Apocalipse. O lugar, a terra se torna esse abismo, um lugar de prisão. Essa referência é uma referência à criação antes de Deus, a terra, antes de Deus dar forma à criação. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se a prisão ela é circunstancial, ou seja, o diabo não tem ninguém para tentar, ele e seus anjos não têm ninguém para tentar. Por quê? Porque não existem pessoas. Os que aceitaram, os que amaram, subiram ao céu, que estavam mortos junto com os vivos, e os que não amaram, vivos, morreram, e os que estavam mortos continuaram mortos, ele não tem ninguém. Depois dos 1000 anos, ele vai ser solto. Isso significa o quê? Que aqueles que estavam mortos vão ressuscitar. A gente vai ver isso na sequência, o texto vai se repetir, mas isso aqui é importante para a gente. Dá uma olhadinha. Ele será solto por pouco tempo. Aí você olha e diz assim, pastor, mas isso parece um filme, né? uma ficção. Mas tem que ter um sentido. Por que ele está ali? Por que esses eventos têm que acontecer? Então vamos pensar um pouquinho
o que acontece antes do milênio, para ser didático aqui. A gente tem a volta de Jesus, tá? Segundo, a gente tem a ressurreição daqueles que amaram, os mortos em Cristo. E a gente tem a transformação, né? Esse é um outro tema que é interessante. Quando Jesus vem, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, diz Paulo na carta aos Coríntios. O nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e o corpo mortal será revestido da imortalidade. Ou seja, hoje, cada dia é um dia a menos fisicamente, porque nosso corpo é mortal. A gente vai morrendo cada dia um pouquinho. A gente tem cada vez mais recursos e a gente procura uma boa alimentação, exercício físico, para sermos mais longevos. E a gente percebe que a população, ela, né, em determinados países, inclusive no Brasil, ela está mais longeva, né? A gente está vivendo mais. Mas vai chegar um momento que nós vamos dormir se Jesus não voltar. A gente vai dormir o sono da morte. Tá? E é importante que a gente entenda isso. Agora, quando Jesus vem, há uma transformação. Nós somos transformados. A igreja é reunida no céu com Cristo. Igreja, aqueles que amaram Jesus. E nós temos a morte daqueles que não amaram, como eu mencionei, a gente tem a expressão bíblica, os ímpios, pela glória de Deus. E a gente tem a prisão de Satanás. Nós vimos, eles não vão suportar, aqueles que não amaram, olhar para o céu e dizer, Jesus está vindo, e vão morrer. Aí você pergunta, pastor, ainda está parecendo uma ficção. Por quê que tem que haver esse período de 1000 anos? E a gente pensa em 1000 anos, um longo período. Lembra que nós começamos a viver a eternidade a partir da volta de Jesus. Então vamos entender o que acontece durante esse período de 1000 anos, porque nós vimos o que acontece antes. Está claro isso para você? Agora o que acontece durante o período de 1000 anos? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, está aí mais uma vez a referência à adoração à besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Lembra que sempre que vai a referência de tronos no contexto apocalíptico, é ali que se dá o ato de julgamento divino, o ato de misericórdia. Mas nesse período, que é o período de 1000 anos, eles estão agora, os justos, ou os que foram salvos, aqueles que foram perseguidos, aqueles que não adoraram a besta, foi dado para eles a autoridade para julgar. Aí você diz assim, olha, se há julgamento, há oportunidade. Para isso, nós precisamos voltar ao tema que a gente estudou. Que quando as pragas começam a cair, e a gente estudou isso na semana retrasada, quando as pragas começam a cair, quando os flagelos começam a cair sobre a terra, cessou o momento de oportunidade de salvação. O momento de oportunidade de salvação é antes da queda das pragas. O Senhor está trabalhando no nosso coração hoje, o Espírito está trabalhando. E a Bíblia diz, a gente viu, que não há mais trabalho no santuário celestial quando as pragas começam a cair. Por isso, hoje eu decido. Então, hoje eu tenho oportunidade para ser salvo. Então, hoje, há um momento de juízo, há um momento de investigação para cada um de nós,
aqueles que estão aceitando e aqueles que estão rejeitando. Mas que julgamento é esse durante o período de 1000 anos? É um julgamento de confirmação. De confirmar. Confirmar o quê, pastor? Lembra quem está vivendo a eternidade e quem está nesse julgamento? São aqueles que amaram o Senhor. Mas pense um pouquinho comigo. Vou tentar ilustrar. E eu já usei essa ilustração aqui alguma vez quando eu falei desse tema. Pensa que você ama profundamente uma pessoa. Muito. Você ora, intercede. E essa pessoa decide, por uma outra aceitar algo diferente daquilo que você falou. E você decidiu ao lado do Senhor Jesus e você está na eternidade, está nesse período de 1000 anos. Aí você diz assim, e aquela pessoa que eu amei, eu quero saber por que ela não veio. Você até pode olhar os seus olhos e dizer assim, é porque ela aceitou isso, mas eu quero saber quantas oportunidades foi dado para ela, como o Espírito trabalhou. O período de 1000 anos é o período para confirmar se Deus foi justo no processo de julgamento de cada pessoa. É o caráter de Deus que está sendo revelado ali. E nesse momento, a Bíblia diz, é como se os livros serão abertos e Deus há de trazer a juízo, diz o sábio Salomão no Eclesiastes, Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que foram encobertas. Então, essa autoridade para julgar que a gente encontra aqui no texto, essa autoridade de julgar é de confirmar. E eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos para ver exatamente, eu quero saber. Estou partindo da ideia daqueles que serão salvos, Eu desejo a salvação e a gente vai ter as 3 grandes surpresas. Algumas pessoas que talvez a gente achava que lá estariam na eternidade, não estarão. E aí você vai querer saber por que ele não veio. Alguém que esteve ao seu lado, na igreja, por exemplo, por que ele não veio? E aquele que você não... Mas ele está aqui. Os livros serão abertos para a gente entender. E a maior surpresa, você sabe qual é, Você sabe qual é a maior surpresa? Uau, eu estou aqui, miserável e pecador que eu sou. Então esse é um período para a gente entender a justiça divina. É um momento de confirmação. Então, vamos entender aqui, para sermos didáticos, durante o período dos 1000 anos, há o reinado dos santos com Cristo no céu. Esse reinado é uma análise dos livros, o julgamento dos ímpios, daqueles que não amaram o Senhor. Satanás está preso na terra, vivo e sozinho. Por isso está preso nessa cadeia circunstancial. O estado da terra é um estado de desolação total. Não há nada. Faz sentido para você? A gente tem que pensar em como Deus está agindo nesse momento. Então vamos lá, só para a gente ser didático. Esse juízo divino ocorre hoje com a investigação, a gente chama de investigativo, antes do retorno de Cristo, ou seja, eu tenho oportunidade. Um que é o comprobatório, ou seja, um confirmativo que acontece durante o milênio, ou seja, eu consigo confirmar que Deus foi justo. E a gente vai ter o que vai acontecer após o período dos 1000 anos, que é o executivo. Definitivamente Deus vai ter que agir. Isso aqui é uma forma didática de você entender. Hoje há oportunidade. Aqui confirma que houve oportunidade. E aqui é a eliminação do mal para sempre. Está claro isso para você? Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que hoje é o tempo da salvação. É nesse momento. Mas haverá um momento em que acabou. Não haverá mais oportunidade. Mas aí você vai viver os momentos de angústia,
da história, os últimos momentos, e você vai pensar, será que Deus foi exatamente justo? Porque é o caráter de Deus que está sendo revelado aqui. O juízo de confirmação, comprobatório, não define quem está salvo ou perdido mais. Apenas revela aos salvos os motivos da sentença divina. Porque nesse momento, o Senhor está trabalhando para a salvação de todas as pessoas, no mundo inteiro, criando todas as formas. E a gente não tem noção. A nossa visão é muito, muito simplista, muito pequena, de como o Espírito está trabalhando no coração das pessoas. Os restantes dos mortos, diz o verso 5, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Por isso está o juízo de investigação. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. A segunda morte não é a morte que acontece hoje. A segunda morte é o dormir, é o sono. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Sobre quem? Aquele que foi abençoado, que acordou na primeira ressurreição. Aquele que hoje dormiu o sono da morte, mas um dia vai acordar quando o Senhor voltar na sua primeira vinda. Esse é abençoado. Durante o período do milênio, os salvos poderão comprovar que Deus realmente foi justo ao julgar Satanás e a julgar os seguidores. Por que que isso é importante também? Porque um dia, quando se rebelou no céu, Satanás questionou o caráter de Deus e sua justiça. E aí a gente sempre pergunta isso, mas por que Deus não destruiu o diabo e os seus anjos naquele momento? Porque Deus dá oportunidade, escolha, liberdade. E é o caráter de Deus que está sendo vindicado aqui. Será que Deus realmente foi justo? E por que isso precisa ser comprovado? Para o mal não se levantar uma segunda vez. O mal não se levantará uma segunda vez, ou seja, não voltará a existir, porque a gente vai saber os efeitos do pecado, os efeitos que o pecado trouxe na humanidade, e haverá uma repulsa. Segundo, o mal não se levantará uma segunda vez, porque a gente vai olhar e vai dizer assim, Senhor, o Senhor é justo, o Senhor dá oportunidade. E hoje Ele está dando oportunidade para mim e para você, para o aceitarmos e entregarmos nossa vida para Ele. Eu quero orar para que a gente se entregue ao Senhor nesse momento, que a gente o reconheça como Deus verdadeiro. Pai, obrigado porque o Senhor é justo, amoroso, que a gente acredite que o Senhor está dando oportunidade para todos, pessoas que a gente ama, e o Senhor está dando oportunidade para nós agora. Por isso entregamos nossa vida para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã a gente conclui o tema do milênio, tá bom? Deus abençoe você.